A construção acontece no Complexo Naval de Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro. Como eu falei, o programa eles são três objetos dentro dos contratos, né? A infraestrutura que permite construir, ela já permitiu, o estaleiro de construção já permitiu a construção dos submarinos convencionais. Nós entregamos o Riachuelo ano passado, o primeiro submarino. Estamos prestes a entregar o Maitá, que vai ser no início desse ano agora. Então ainda tenho 2 submarinos para entregar, 4. Esses 2 já estão no estaleiro de construção. Tem o toneleiro, que é o terceiro, é o SBR-3. Ele deve ser lançado ao mar aí ano que vem. E o Angostura, que é o último, um ano depois, a gente está lançando o submarino. Então, os submarinos convencionais estão indo muito bem, num ritmo previsto aí pelo contrato. A infraestrutura, como falei, está bem avançada para os submarinos convencionais e ainda resta necessidade aí de continuação para a preparação para o submarino nuclear. Isso aqui é uma subseção, uma subseção de teste dos submarinos convencionais. São os 4 submarinos que estão lá no ESC, fazendo completamento com equipamentos e tal. Essa aqui são as dimensões do submarino convencional, são menores. Que a gente vai fazer praticamente uma dessa aqui, só que em dimensões maiores para atender o submarino nuclear, né? Essas soldas aqui são soldas muito específicas, porque são de um equipamento que vai sustentar a tripulação, os equipamentos vitais. Então essa solda não pode ter defeito, não pode ter nada de errado com elas têm que ser 100% aprovadas, 100% ensaiadas, para a gente ter certeza que a gente pode botar a mão a vida do nosso tripulante lá dentro sem que tenha nenhum problema. Considerado o projeto mais ambicioso da Marinha do Brasil em décadas, o primeiro submarino de propulsão nuclear do país já saiu do papel. A diferença principal entre os submarinos convencionais e os nucleares é o sistema de geração de energia. Submarinos nucleares empregam o uso de reatores nucleares, que são responsáveis por essa tarefa. Eles geram eletricidade que alimenta os motores elétricos ligados ao eixo da hélice. É também possível usar o calor do reator para produzir vapor, que pode alimentar turbinas movidas ao vapor. Iperó, no interior de São Paulo, é o local onde é produzido o reator nuclear que vai equipar a embarcação. Engenheiros e técnicos trabalham na montagem de protótipos de partes estratégicas do submarino. A gente precisa, tecnologia nuclear, a gente tem que validar. A gente tem uma preocupação muito grande em relação à segurança. Então, toda a tecnologia nuclear que foi desenvolvida, ela é testada, ela é validada, para que no futuro nós possamos colocar isso a bordo do submarino com propulsão nuclear. O protótipo existe para que nós possamos fazer todos os testes necessários representando a operação do submarino no mar. Seja uma aceleração, uma desaceleração, situações normais de operação, isso tudo é testado aqui e a gente valida a planta de propulsão antes de efetivamente ser colocado no submarino convencionalmente armado, com propulsão nuclear e levado ao mar. O Brasil está a caminho de ter o seu próprio submarino de propulsão nuclear e com reator 100% nacional. Segundo os especialistas, fruto da energia liberada pela quebra de núcleos atômicos, faz com que a embarcação tenha maior autonomia de navegação, porque não precisa emergir periodicamente para reabastecimento. Além disso, propicia mais velocidade. O submarino hoje é um ativo de defesa. Talvez o mais importante ativo de defesa será o submarino com nossa propulsão nuclear. Ele vai ter um efeito dissuasório bastante importante na nossa costa, porque ele consegue se deslocar de forma rápida e totalmente invisível, vamos dizer assim. Ele não é facilmente detetado. Então, ele poderá fazer deslocamentos ao longo da nossa costa sem ser detetado e, com isso, contribuindo bastante para a dissuasão de qualquer mal feito que queira ser feito na nossa costa. Diferentemente de um submarino convencional, o submarino convencional, uma vez mergulhado, ele trabalha com baterias.
E as baterias, depois de um tempo, elas precisam ser recarregadas. Nesse momento, ele vem à superfície para fazer a recarga. Não chega a vir à superfície completamente, mas ele faz a recarga. Submarino com propulsão nuclear, ele não tem essa necessidade. Então, uma vez mergulhado, ele vai poder fazer a patrulha pelo tempo que for determinado. A primeira fase de testes serve para garantir que sejam cumpridos os padrões de qualidade e segurança exigidos para o início da construção do casco do submarino. Durante essa etapa, também são preparados o maquinário e a infraestrutura, assim como a capacitação dos profissionais envolvidos no projeto. Então, esse é o projeto de detalhamento que a gente já está em curso. E como disse, tem um evento até importante. Esse ano, em outubro, nós fizemos o corte da chapa, iniciamos a construção da seção de qualificação desse submarino de propulsão nuclear, que é uma seção exatamente igual à do submarino. A gente tira ali uma das seções do submarino, que o submarino é construído por anéis. Então, a gente tira uma parte desse cilindro, constrói, né? Então, na verdade, a gente fez o projeto, iniciamos a construção esse ano, e a ideia dessa seção é poder qualificar tanto a empresa, quanto os procedimentos, quanto a própria interação entre o projetista e o construtor. Então, o construtor pega o projeto, constrói igualzinho, com todos os parâmetros, com todo o material, com todo o rigor. E a gente, após a construção dessa seção, a gente pode fazer os testes até destrutivos. Então, eu posso pegar partes e fazer todos os testes necessários para garantir que, quando eu for começar a construir o submarino nuclear, de fato, ele vai estar com toda a equipe apta, os recursos preparados e a qualidade esperada, né? Então, começamos a construir a seção de qualificação para esse propósito. Ou seja, todo esse programa está num andamento muito bom e estamos entregando conforme o planejado, né? Materializando todo esse projeto. Existe um enorme ciclo para a produção do combustível nuclear. É um conjunto de processos industriais que transforma o minério urânio no combustível que gera energia, como explica José. Aqui nós estamos na única planta abaixo do Equador que está em licenciamento para produzir o hexafluoreto de urânio, uma planta de conversão. Aqui chega o material de caetiterro, concentrado de urânio. Aqui ele é purificado nesse primeiro prédio, nessa primeira parte da planta, e depois ele segue, ele passa por algumas reações químicas até chegar no F6, que é esse gás que vai alimentar as centrífugas para ser enriquecido. Aqui vai beneficiar, além do nosso projeto, ele traz muita tecnologia junto, ele traz muito arrasto de tecnologia e ele traz desenvolvimento para toda a região e para o Brasil. Então, tudo que é desenvolvido aqui, em termos de equipamentos, de instrumentos, ele serve para o nosso projeto, em primeiro lugar, mas também para o Brasil, desenvolvimento de outras tecnologias, de outras empresas. E o que é desenvolvido aqui para a Marinha, as empresas podem utilizar em outros projetos, por exemplo. Essa área é a área de purificação. Ela vai receber o concentrado de urânio e vai purificar para eu poder ter... Eu costumo dizer que aqui é o começo, o submarino começa aqui. É onde eu vou purificar o combustível para o submarino. E vou produzir, no final do quarta etapa, do quarto prédio aqui, nós vamos produzir o hexafluoreto de urânio. O gás que vai ser enriquecido e a parte enriquecida dele vai para fazer o combustível. Nós criamos uma planta em escala de miniatura e desenvolvemos ali a produção do hexafluoreto de urânio, desenvolvendo os parâmetros, os equipamentos, níveis de segurança, para só depois a gente vir para uma escala maior, que é onde a gente está trabalhando hoje. É uma parte do futuro do Brasil que é muito importante, porque ele vai trazer para a gente não só a questão social de ter aí o domínio da tecnologia nuclear, que pode por via ser utilizado para a produção de energia, para garantir o nosso futuro desenvolvimento do país, como vai trazer para a gente defesa a partir do submarino nuclear, submarino de propulsão nuclear.
Depois da mineração e beneficiamento, tem a conversão. O concentrado de urânio é dissolvido e purificado, e então convertido para o estado gasoso. Aqui são os materiais que é a matéria-prima e o produto da planta de produção de hexafluoreto de urânio. A gente entra com concentrado de urânio que vem de Caetité e a gente tem 4 etapas. Na primeira etapa, a gente purifica. A gente retira as impurezas que ainda vieram da mina. Na outra etapa, no próximo prédio onde nós vamos daqui a pouco, nós vamos já converter ele para um outro composto de urânio, o O3. E aqui para o F4 e finalmente para o F6. O F6 é o composto de urânio que ele é, em condições quase ambientais, ele é gasoso. Então todo mundo que faz o enriquecimento do urânio precisa chegar até o F6. E aqui é material real. É um material que foi produzido numa planta menor que a gente tinha aqui, numa escala de bancada, já foi testado, a gente já domina o ciclo. O que a gente está fazendo aqui nessa planta é aumentando a taxa, aumentando a capacidade da planta. Tá? E é um material real. Isso é um detetor Geiger. E mesmo essa quantidade aí, ela ainda não é perigosa. O modelo de propulsão nuclear é um enorme desafio para o país, porque é desenvolvida inteiramente no Brasil. A tecnologia de produção do combustível está sob responsabilidade do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. A gente tem desenvolvimento e implantação. O desenvolvimento nesse programa é feito em São Paulo, na nossa sede lá no campus da Universidade de São Paulo, onde a gente tem em torno de 1.300 pessoas trabalhando, desenvolvendo essa tecnologia que é usada tanto para a produção do combustível quanto para a produção do protótipo. Em torno de 70% dessas pessoas são civis. E um percentual muito semelhante é visto aqui na implantação também. Só que aqui, nesse site aqui em Aramar, nós temos em torno de 1.700 pessoas. Da mesma forma que eu comentei anteriormente, 70% dessas pessoas são civis. O Brasil tem um futuro promissor no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades nucleares a partir da flexibilização da mineração e do potencial de venda de combustível para outros países em função do crescimento mundial. Ninguém transfere tecnologia nuclear. Tecnologia especial, ninguém transfere. E se ele disser para você que é assim, ele está mentindo. A gente tem que desenvolver. Os equipamentos, inclusive. A gente tem que fazer os equipamentos aqui. Alguns equipamentos, nós vamos ver um agora, não deixaram a gente importar. A gente até que tentou. Nós tivemos que desenvolver aqui no país. Ele teve que ser feito aqui. Formar um consórcio, várias empresas brasileiras para chegar. É uma planta do Brasil, a única abaixo do Equador, e feita por brasileiros. A Ana Flávia é química. Pelas mãos dela passa o urânio. Todo o processo de transformação para combustível nuclear acontece diante dos seus olhos. Como eu posso falar que dá brilho nos olhos e ver, porque é muito bonito, é lindo ver essa transformação toda. Eu conheci Caetité, conheci a mineração, vi como é que é feito, vi aqui, o pó do urânio ir dentro de um tambor e recebi aqui. Inclusive, eu já fiz a parte da conversão, uma parte dela, na bancada, que é um mini laboratório, um laboratório que seria uma mini Usexa. Como minha família fala, eles sentem orgulho de saber que eu faço parte de um projeto tão importante desse. As pessoas, os amigos, eles falam, nossa, que interessante, Ana, é tão diferente do mundo que a gente está acostumado a ver e viver. É prazeroso, eu me sinto orgulhosa do que eu faço. Como eu comentei, dá aquele quentinho no coração, eu me sinto realizada em fazer o que eu faço. Em ser química e fazer parte desse projeto. Eu falo que é bonito você saber e ver que aqui é uma planta, a única, como comentou o Calvelo, da linha do Equador para baixo. É da América do Sul. Aqui no Brasil, esta é a única planta de conversão. Uma transformação minuciosa, que tem também a parte do enriquecimento. É o aumento da concentração do urânio, o que torna possível a sua utilização como combustível. Aqui é a saída do processo. Esse aqui é um cilindro 30B, 30 porque ele tem 30 polegadas de diâmetro. É onde fica o F6. O F6 aqui dentro está na fase sólida, porque ele está na temperatura ambiente.
Então aqui é a saída do processo. Depois de todas aquelas etapas de transformação química, ele vai sair daqui e daqui ele vai para o enriquecimento. Durante o processo, ele forma algumas camadas, ele não está totalmente homogêneo, né, o F6. Então nós temos uma autoclave, que é onde ele é aquecido, ela bascula. No aquecimento ele fica líquido, no basculamento ele fica homogêneo. E aí é retirado uma amostra para certificar o meu material. O material só sai daqui se ele estiver dentro da especificação. Ele tem que estar dentro da especificação. Existe uma norma internacional que ela diz qual que é o máximo de contaminante que ele pode ter e quais são as condições. E ele sai daqui nessa condição para seguir o processo. É uma planta química que tem um material que tem que ser certificado. Depois tem a reconversão. O gás enriquecido é reconvertido em pó de dióxido de urânio e a fabricação de pastilhas, como explica o capitão Mário. Nesse laboratório é feito o combustível nuclear. Essa pastilha ela vai ser inserida num tubo e esse tubo será montado num conjunto que nós chamamos de elemento combustível. Essa área aqui é um forno de sinterização. Aqui é aquela pastilha que sai da prensa, ela sai com um determinado formato e depois que ela passa do controle de qualidade, ela entra nesse forno para ser queimada, sinterizada, para chegar próximo dos parâmetros finais de qualidade. Existem limites máximos e mínimos de geometria, tem que ser aprovado 100%, todos eles têm que estar dentro dos requisitos para garantir a segurança da operação. É bastante importante, nós fazemos parte desse sistema, vamos chamar assim, complexo de formação do combustível nuclear. Tanto pessoas quanto os equipamentos e materiais. A pastilha vai no elemento maior que vai montar o combustível nuclear. As pessoas assim também, cada uma faz uma parte do processo. Os processos aqui são desenvolvidos pela Marinha do Brasil. Aqui no LabMate é feito o combustível nuclear. O material na fase de gás, ele vem da Usexa, é o produto da Usexa, ele entra aqui naqueles cilindros e é transformado em pó. Esse pó é homogeneizado e prensado. Da prensa, as pastilhas, elas são sinterizadas, ou seja, colocadas num forno de alta temperatura para formar o combustível nuclear, as pastilhas de combustível nuclear. Aqui nós temos a pastilha, ela é colocada no formato final, passando na retífica e verificados todos os parâmetros físico-químicos e geometria. O capitão mostra para nossa equipe mais detalhes dessa fase do ciclo de produção. O material que vem na forma de gás, ele é transformado em pó. Depois esse pó, ele é prensado e forma-se as pastilhas. Essa pastilha é aquecida, sinterizada para chegar nas características físico-químicas finais. Aqui nós temos uma outra área, que é a área de cerâmicas, que trabalha com materiais que vão dentro da pastilha também e o processo é muito semelhante. E aqui é um desenvolvimento da barra de controle, um desenvolvimento nacional, tá? Da barra que fornece o controle da reação no reator nuclear. Aqui nós temos as amostras de pó resultantes das reações físico-químicas do gás. Depois esse pó ele é sinterizado. Então aqui nós temos material nuclear, que tem urânio, tá? Por isso eles estão encapsulados dentro desse envelope, tá? E esse material nuclear, ele no final, depois de todos o passo a passo, ele é sinterizado, queimado e viram essas pastilhas aqui que vão dentro da vareta de combustível nuclear. As pequenas pastilhas de urânio são enriquecidas e colocadas dentro de varetas de uma liga de aço especial. Em seguida,
são organizadas em feixes, formando uma estrutura firme de até 5 metros de altura. Então aqui nós temos outro tipo de pastilha, que são pastilhas que não contêm urânio, ou seja, não contêm material nuclear, mas participam no controle da reação em cadeia, vão também dentro da vareta de combustível. São materiais cerâmicos e o processo é muito similar com o da vareta. Inicia-se com o pó, prensagem, passagem no forno de sinterização. Aqui uma outra vertente, que é o desenvolvimento da liga e da vareta de controle, da barra de controle. Essa barra de controle é quem faz todo o controle de potência da reação dentro do reator. Certo? Esse aqui é desenvolvido, o processo desenvolvido todo aqui também. Mais um processo envolvido. O submarino de propulsão nuclear do Brasil poderá trazer ganhos significativos para a economia do país, entre os quais maior desenvolvimento tecnológico e modernização da indústria naval. Além disso, é importante falar que a tecnologia nuclear é usada na medicina, como na cardiologia, na oncologia, na hematologia e na neurologia. Os radiofármacos permitem realizar diagnósticos precisos de doenças e complicações, como embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais e demências. Quem desconhece a parte nuclear ainda tem algum receio, algum medo. Mas a partir do momento que você estuda, que você está dentro desse meio, você percebe que é uma energia com muita eficiência, pouco resíduo e tem diversos fins. Então, a gente usa não só para a propulsão do submarino, que é o nosso fim aqui no LabGen principal, como outros propósitos. Tem radiofármacos, outros benefícios para a sociedade. Então é uma frente que tem que ser muito bem estudada, né? Agir com muita segurança, que vai fornecer muitos benefícios para a população. Principalmente a parte de radiofármacos, isso aí é muito importante. E vai precisar do nosso combustível, que nós vamos fazer aqui. Então, é muito importante. A gente, quando tá trabalhando num reator nuclear de um submarino, que é um reator de pequeno porte, a gente vê aplicações na medicina, por exemplo, na produção de radiofármacos. Quando nós fazemos exames aí que precisam de contraste, por exemplo, nós utilizamos radiofármacos, né? E hoje nós importamos muitos deles. E isso é um arrasto tecnológico nessa área. A agricultura também é beneficiada. Temos um arrasto também na questão dos alimentos. Por exemplo, eu posso irradiar alimentos para proteger de bactérias, de organismos, fungos, coisas assim. Então isso permite uma durabilidade maior dos alimentos. Ou seja, temos a parte da energia, né? Enfim, todo esse desenvolvimento ele traz esse arrasto tecnológico que tem uma ramificação na sociedade. Então, além da gente proteger a nossa riqueza, a gente traz um arrasto tecnológico. Vamos pensar em relação à parte da produção do combustível. Diversas tecnologias precisaram ser desenvolvidas porque nós precisamos desenvolver tudo no Brasil de forma autóctone. Quando a gente faz isso, a gente acaba capacitando o Brasil a melhorar a oferta para a população da medicina nuclear, o que é extremamente importante. Melhorar para os nossos produtores rurais o tempo, se a gente fizer uma irradiação de alimentos, que os nossos alimentos poderão iniciar uma degradação e com isso a gente vender para o exterior e atingir mercados mais distantes. Esses são alguns exemplos, mas também tem aplicações na indústria. O reator começará a ser testado em terra dentro de 4 anos, no Laboratório de Geração Nucleoelétrica. A ideia, né, nosso cronograma é difícil precisar pela complexidade do projeto, mas a ideia é a gente estar dentro de 3, 4 anos na fase de comissionamento e alguns anos depois já na fase de funcionamento do projeto. Então eu imagino esse roteiro, né, a nossa perspectiva é essa.
esse projeto é um benefício que a gente está querendo fazer para entregar mais qualidade de energia e de desenvolvimento tecnológico para o Brasil. O ProSul, para mim, é uma das frentes, um dos futuros do país, porque vai representar um sucesso, né? Algo que a gente venceu depois de tantos anos de estudo, de projetos, de batalha. A gente vai somar muito na tecnologia do país. A Marinha mantém em Iperó o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, com a missão de garantir a segurança de todos que trabalham aqui e também o sigilo do reator nuclear. Na medida em que o programa nuclear da Marinha ele evoluiu e trouxe consigo um aumento natural do manuseio de substâncias no nosso complexo aqui em Aramar, a Marinha do Brasil ela viu a necessidade de criar uma unidade de fuzileiros navais com vocação e dedicação exclusiva tanto para a segurança física das suas instalações, quanto ao atendimento e controle de emergências de natureza NBQR, conforme nós chamamos, aqui no nosso complexo. O batalhão atualmente ele é composto de 3 companhias. Cada companhia ela é dedicada a alguma das tarefas que são atribuídas na missão do batalhão, dentro da área de segurança física, que geralmente na área nuclear associa-se ao termo de security, ou na parte de controle de emergência, que também na área nuclear comumente chamado de safety. Pensando na evolução do programa nuclear, a Marinha se antecipou e buscou amparo para uma proteção efetiva. Absolutamente, com toda certeza, a Marinha ela se organizou, montou essa estrutura, conforme eu falei, do Sistema de Defesa NBQR da Marinha do Brasil, exatamente para se preparar antecipadamente à evolução do programa nuclear da Marinha. Sim, a nossa estrutura organizacional, ainda que não tenhamos histórico algum dessa natureza, a nossa estrutura ela está preparada para fazer frente a qualquer ameaça, a qualquer ação adversa que possa ser empreendida aqui no nosso complexo. Para mim é uma grata satisfação de fazer parte de um programa estratégico dentro da Força e que eu considero um patrimônio para a população brasileira. Na verdade, o que contribui, o que pode até mesmo contribuir justamente para o estado pacífico que nós temos, é a simples existência dessa capacidade que ela acaba representando um fator dissuasório para qualquer ameaça adversa externa ao nosso país. Na verdade, a Marinha ela tem uma gama de atividades e meios que podem realmente ajudar a sociedade em diversos setores, em diversas atuações. Em qualquer situação, o batalhão está pronto para atuar. O que acontece? O batalhão também ele faz parte de um conjunto de estruturas organizacionais dentro da Marinha chamado Sistema de Defesa NBQR da Marinha do Brasil. Esse sistema ele é composto de diversos subsistemas e o nosso batalhão ele faz parte do subsistema operacional, materializando seu 3º nível. Esse 3º nível são as instalações, unidades militares de fuzileiros navais de defesa NBQR, vocacionadas exclusivamente para instalações sensíveis da Marinha. Então, atualmente, nós temos o nosso batalhão aqui em Aramar e a partir da entrada e comissionamento, entrada em funcionamento, a operação do submarino de propulsão nuclear, está prevista a existência de um batalhão similar ao nosso em Itaguaí para executar as mesmas tarefas que o nosso. Enquanto o submarino estiver atracado em Itaguaí, qualquer controle de emergência ou atendimento a alguma demanda dessa natureza, o futuro batalhão que lá estará fará esse atendimento. A comemoração já acontece, a realização já é vista de perto e 2033 será o ano em que todos poderão contemplar o empenho e dedicação de grandes profissionais. Ele é essencial para a nossa população brasileira, porque ele vai garantir que nós tenhamos uma proteção das nossas riquezas, e isso reverte para o povo brasileiro. Também projeta um ganho tecnológico que vai afetar diretamente as nossas indústrias, e isso vai servir de um salto tecnológico. Então isso também reverte para o povo brasileiro, além de outras atividades que estão associadas a todo esse programa, como eu falei, segurança alimentar, na área da saúde, em diversas áreas que vão beneficiar diretamente o povo brasileiro.
Então, é um programa, na minha concepção, importante para o Brasil e que o Brasil e o povo vai ganhar muito com a conclusão desse programa. Será o ano onde o país sai na frente com o primeiro submarino nuclear. E um passo importante para que o Brasil possa vender submarinos convencionais do programa para seus vizinhos da América do Sul. É um desenvolvimento tecnológico ímpar. Imaginar a gente estar desenvolvendo uma coisa que ninguém transfere, nenhum país do mundo transfere, e que os brasileiros estão sendo capazes de desenvolver no país, entregar em prol da nossa sociedade e que ele tem um efeito multiplicador bastante importante. É uma tecnologia que certamente ela vai contribuir muito para a melhoria da sociedade brasileira, para o benefício da sociedade brasileira. E o documento Jovem Pan fica por aqui. E o programa você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até mais.